Vamos mudar de assunto agora? Na vida adulta, muita gente se depara com o seguinte dilema: o que compensa mais, comprar ou alugar um imóvel? Será que existe uma resposta certa para isso, hein? É o que nós vamos saber agora, conversando com a Carla Bene, que é economista e professora da Fundação Getúlio Vargas. Está conectada aqui com a gente mais uma vez para trazer informações importantes aí, ajudar a gente a pensar, né, professora? Bom dia. Bom dia, Wilker. Bom dia a todos. Esse é o ponto, ajudar a pensar. Existe uma resposta certa para essa questão, para esse dilema? Se é melhor comprar ou se é melhor alugar? Nós não temos uma resposta fechada, porque cada pessoa ou cada núcleo familiar tem uma realidade. Mas o que eu posso dizer é que quando você tem a sua casa própria, você tem mais opções dentro dessa possibilidade do que uma única opção, que é a cada 4 semanas ter que pagar um novo aluguel. Com certeza. E o pessoal está na internet falando que vale mais a pena alugar, que o dinheiro da compra do imóvel ali é um desperdício, que o juro é absurdo, que é abusivo. O que a senhora tem a dizer sobre isso? Qual que é a sua opinião com relação a essa questão? Essa é uma grande preocupação que eu tenho, Wilker. Inclusive, eu digo isso nas minhas aulas para os meus alunos. Precisamos tomar muito cuidado com esses comentários ou análises de internet, análises de YouTube. Por quê? Porque é sabido no mundo inteiro que quando você tem um imóvel seu para você morar, eu não estou falando do segundo imóvel, do terceiro, de investimento, nada disso. Nós estamos aqui conversando. Ou eu compro um imóvel, pago as prestações por 20 anos e passo a ter uma casa própria, por exemplo, ou eu moro de aluguel. Então, há uma confusão com relação a isso quando a gente pensa apenas numa questão financeira, que é a seguinte: olha, o meu imóvel custa R$ 400 mil, R$ 300 mil. Se eu pegar esse dinheiro e colocar ele aplicado no mercado financeiro, eu consigo tirar o dinheiro do aluguel. A coisa não funciona deste jeito, porque nós temos várias oscilações no mercado financeiro ao longo desse tempo e as pessoas não possuem, para fazer essa análise, os 300 ou 400 mil aplicado no banco, entendeu? Então, no final das contas, o que eu vejo, observo, conversando com as pessoas e até com os meus alunos, é que eles passam a ser convencidos que é melhor morar de aluguel, mas também não tem o valor aplicado. Então, fica uma certa confusão aí na cabeça, que é o grande perigo. E a pessoa nunca vai construir um patrimônio dessa forma, né? Porque se ela está pagando o aluguel, ela não tem garantia nenhuma daquele imóvel, aquele imóvel não passa a ser dela nunca. E a gente também não tem educação financeira para isso, né, professora? Se a pessoa pega os R$ 300 mil, no caso de alguém que tenha esse valor, que poderia comprar esse imóvel, mas não compra, essa pessoa, se ela não for em busca, for apenas ali na conversa daquelas pessoas que estão na internet dando esses conselhos rápidos ali, um vídeo de 1 minuto, a pessoa parece que já esclarece tudo, né? E aí a pessoa não tem conhecimento para fazer essa aplicação, é perigoso até perder dinheiro, né? Não, sim. E outra coisa importante é que quando você faz essa análise de 1 minuto, os vídeos são feitos para viralizarem e para que as pessoas repassem para os outros. Então, quem ganha é quem fez o vídeo, porque ele ganha, monetiza esse envio dos vídeos. Pense aqui, se você tem um dinheiro aplicado e você retira por mês um valor e esquece de lembrar que a gente tem uma coisa chamada inflação, e você faz esse resgate, que é um valor que você não poderia, porque você teria que fazer um valor descontando da inflação, para você não perder o capital principal, que é exatamente isso que você está falando. Então, a pessoa pode, ao longo do tempo, ter uma enorme surpresa de descobrir que ela, na verdade, poderia resgatar um valor muito menor do que ela imaginou. E uma outra questão sempre que é muito relevante, quando você tem a sua casa própria e você passa por alguma situação financeira ou até na sua velhice, quando você perde a sua capacidade laboral, mas só te sobrou a sua casa própria,
Vamos pensar aqui quantas opções nós temos. Você pode colocar uma outra pessoa lá dentro para dividir as contas com você. Você pode vender esse seu imóvel e morar num menor. Você pode alugar um imóvel menor e alugar o seu, continuar com o patrimônio e viver com essa diferença. Então, o que eu sempre digo é: se você mora de aluguel, você não tem opções. Se você tem um imóvel, você tem opções. Tá certo. E quando é recomendado, então, fazer o aluguel de um imóvel? Se você não tem condições de dar entrada no imóvel, não tem condições de fazer o pagamento das prestações, porque te falta parte da entrada, digamos assim, porque a entrada mínima você teria que ter, vamos supor, 20% do valor do imóvel. E você resolve que você vai morar de aluguel por N razões, você ou saiu da casa dos pais, ou resolveu viver com alguém, e aí vocês decidem morar de aluguel. A ideia do aluguel, ela é interessante numa situação temporária. Até porque você pode trocar de emprego e aí você muda de local, você vai morar um tempo com uma pessoa antes de tomar uma decisão mais profunda de comprar um imóvel, por exemplo. Então, a decisão do aluguel, ela não é ruim, ela é importante, ela em períodos da vida, ela te dá uma flexibilidade maior, mas a gente precisa entender que é uma situação temporária. Há que ter uma busca de querer um imóvel próprio, um para você viver. Não estou falando que você precisa trabalhar com 4, 5, um para você viver, que te dê uma garantia até para você poder vender no futuro, se você quiser. E a estabilidade financeira? Como que eu devo entender que está na hora de comprar meu imóvel? Isso daí depende muito de cada família, de cada situação. Vamos supor que você está numa situação favorável da sua vida, que você tem uma renda que você consegue dar essa entrada e pagar a prestação, que é a mesma que você paga de aluguel. Essa pode ser uma decisão bem interessante. Repare que eu não estou nem falando de custo financeiro, de correção, de taxa de juros, porque isso é uma decisão financeira especificamente. Tem que fazer pesquisa, tem que ver se você consegue pagar a prestação, tem que ver o contrato, tem que ver a taxa de juros, porque você está pensando num planejamento para 20 anos, para 15 anos. A cada 2 anos você pode retirar o FGTS, diminuir uma parte disso. Então, tem toda uma decisão financeira nesse meio do caminho que você precisa pensar antes de tomar essa decisão. Mas, começando com a sua questão, é se você consegue pagar essa prestação num planejamento que você imagina que vai ser conseguido, que você vai ter uma certa estabilidade para isso, que você não, vamos supor, se você está com medo de perder o emprego, se você está numa oscilação que você não tem nenhum dinheiro guardado, isso é importante, ter uma quantidade de dinheiro guardado, não só para a entrada, mas para que você possa ter uma emergência, te acontece alguma coisa, da onde que você tira o dinheiro, né? Então, uma quantidade de reserva de emergência é importante e o planejamento para as parcelas. Tá, ainda falando sobre a questão da taxa de juros, a gente ainda tem uma taxa de juros alta, focando especificamente nessa questão financeira, né? Tá na hora de comprar esse imóvel, como que eu posso avaliar até que ponto essa taxa de juros ali, ela deve ser um motivo para eu esperar um pouco mais ou não? Olha que coisa interessante. Nós temos uma taxa Selic que é altíssima e a base do financiamento habitacional, ela é um pouco menor até do que a taxa Selic, porque o fundo para isso é um pouco diferente. Mas nós temos ainda uma taxa de juros alta. Então, se você me fizer essa pergunta sob a ótica financeira, eu vou dizer o seguinte: olha, quando você olha a projeção do Boletim Focus, o mercado financeiro está imaginando que agora, a partir do segundo semestre, a taxa Selic vai cair, o custo do dinheiro vai cair esse semestre e vai cair mais no ano que vem. Então,
Uma primeira resposta seria: espera um pouquinho, porque o custo do dinheiro vai cair, ano que vem vai estar numa situação melhor para você fazer. Só que eu tenho uma outra resposta também. Vamos imaginar, Wilker, que agora, para você, essa seja a situação ideal. Você encontrou o imóvel que encaixa na sua situação, que você consegue pagar, que você tem um financiamento, você conseguiu a aprovação desse crédito. Eu vou te recomendar que você faça a operação, mesmo com uma taxa de juros mais alta. Sabe por quê? Porque depois que essa taxa cair, você pode fazer a portabilidade do seu financiamento para uma outra instituição que te oferecer uma taxa menor. Então, a oportunidade de tudo encaixar dentro do seu orçamento, da sua decisão familiar, hoje, para mim, é uma questão mais relevante, porque eu tenho a portabilidade lá na frente para fazer. Tá certo. Ótimas dicas, viu, professora? Como sempre, né? Por isso que a gente chama de volta aqui, porque ajuda a gente a pensar, a refletir. Cada caso é um caso, não vai só pela conversa dos outros, viu? A gente sabe que a compra do imóvel é o sonho de muitas famílias, né? O sonho de muita gente, não só brasileiros, mas acho que no mundo todo as pessoas têm esse sonho e a gente tem que correr atrás de realizá-lo. Não vá apenas pela conversa das outras pessoas. Acho que essa é a principal mensagem que a gente deixa aqui hoje. Professora, obrigado, viu? Até a próxima. Muito obrigada, e não podemos esquecer a reativação do programa Minha Casa Minha Vida, que está vindo forte, com orçamento específico para isso. Então, vai ter muita oferta aí, então fique de olho aí no seu bairro e tudo, e pense que é possível, com planejamento, sim, você comprar sua casa própria. Com certeza, vão aumentar inclusive a renda, né, das pessoas que vão poder aderir a esse programa. A gente sempre te mantém bem informado aqui no Santo Café, é só você ficar sempre de olho aqui, que a gente traz essas informações importantes. Até mais, professora. Tchau, tchau. Até. Bom dia a todos. Para você também.